Nós vamos aprender nesta aula o que são os múltiplos corpos e também como criá-los. Os múltiplos corpos eles são muito úteis quando precisamos desenvolver projetos que precisam ser criados por partes. Com os múltiplos corpos nós podemos tornar determinados projetos muito mais rápidos de serem criados. Vejam esse exemplo que eu criei utilizando 4 quadrados. Isso é um documento com múltiplos corpos. Nós podemos reconhecer isso, saber que é um documento de múltiplos corpos, porque observando aqui na nossa árvore de projetos, todas as vezes que nós tivermos múltiplos corpos dentro de um documento, como vocês podem ver, nós teremos também esta pasta chamada corpos sólidos. E logo após a palavra sólidos, nós vemos entre parênteses o número de corpos presentes no documento. Como eu tenho 4 quadrados aqui, eu tenho o número 4 logo após a palavra corpos sólidos. Os corpos sólidos, ou um documento com múltiplos corpos, como vocês veem, pode me possibilitar fazer alterações nos corpos de forma individual. Basta eu clicar aqui no sinal de mais ao lado da pasta corpos sólidos e expandir esta pasta. Então eu tenho acesso individual a cada corpo presente no documento, como vocês podem observar. Uma das coisas que eu posso fazer é, por exemplo, renomear cada corpo em si. Então vejam esse corpo vermelho, que eu acabei de selecionar. Eu vou selecioná-lo ele aqui na árvore de projetos e vou renomeá-lo. Ele está aqui como ressalto extrusão 1. Eu seleciono ele, pressiono a tecla F2 e renomeio. Vou colocar quadrado vermelho. E pronto. Dessa forma eu renomeei ele. Eu também posso trabalhar com o comando de ocultar ou exibir. Vejam que basta eu selecionar o corpo que eu quero ocultar ou exibir com o botão direito e depois navegar até o ícone de ocultar. E o corpo é ocultado. Se eu repetir o procedimento, o corpo é exibido. Então, todas as vezes que nós trabalharmos com corpos sólidos, nós teremos esta pasta de corpos sólidos para identificar que este é um documento de corpos sólidos. E também poderemos aplicar comandos individuais em cada um dos corpos. Pelo método de múltiplos corpos por ligação, é possível, por exemplo, eu criar esta roda que se assemelha à roda de uma bicicleta. Vamos ao passo a passo para que vocês entendam. Veja que, primeiramente, eu criei o aro, com recurso de revolução, e eu tinha especificações para criar este aro. Depois eu criei um cubo, também de acordo com especificações que eu tinha, e fiz isso com uma extrusão. Por que eu criei esses dois primeiro? Porque somente depois da criação deles é que eu posso criar o raio, é que eu tenho noção de como será o raio. Então, eu criei o raio. Mas eu vou editar o comando para que vocês vejam como eu criei este raio. Eu criei um sketcher no plano frontal, e por meio de uma extrusão, eu liguei o cubo ao aro. Mas notem um detalhe importante, eu não habilitei a opção mesclar resultado. O fato de eu não habilitar possibilitou que eu criasse um padrão circular. Agora eu vou deletar o padrão circular e o eixo que eu utilizei, e vou editar o comando do raio e habilitar a opção mesclar resultado. Vejam o que acontece. O SolidWorks une todos os corpos e retira da minha árvore a pasta corpos sólidos, o que faz com que eu não consiga mais aplicar o padrão circular somente no raio. Então é por isso que eu tenho que desmarcar a opção mesclar resultados. Veja que agora eu tenho a pasta corpos sólidos com os 3 corpos, o aro, o cubo e o raio, e agora eu posso aplicar o padrão circular. Então para isso eu vou criar um eixo, vejam, entro no recurso de padrão circular, seleciono o corpo, que é o raio, e o eixo que eu vou utilizar para aplicar o comando. Os parâmetros já estão configurados, aplico o comando, e dessa forma é possível eu criar múltiplos corpos por ligação. Eu poderia ainda, com o recurso de combinar, que nós vamos aprender posteriormente, unir todos esses corpos, tornando tudo isso um único modelo. Vamos aprender agora o que são as operações locais em múltiplos corpos. Vejam este exemplo. Eu criei uma base e uma peça superior à base, sendo que na base eu apliquei um recurso de casca com 2 milímetros de espessura de parede. E na parte superior dela, como vocês podem ver, eu criei também um recurso de casca, porém com 4 milímetros de parede. Então as cascas estão diferentes. Eu só consigo chegar nesse resultado se eu trabalhar com operações locais em múltiplos corpos. Vamos entender isso. Vejam aqui na árvore de projetos. Eu vou até o primeiro comando. Primeiramente eu criei uma base normal, como vocês podem ver. Depois eu criei a parte de cima, como vocês também podem ver. Depois eu apliquei um fillet redondo nessa parte superior.
E aí, então, eu criei uma casca na parte de baixo. Vejam só, eu vou retroceder novamente. Vejam, sem casca e agora com casca. Criei esta casca com a espessura de 2 milímetros de parede. E depois disso, e por fim, eu criei uma casca com 4 milímetros de parede nesta parte superior. Eu só consigo chegar nesse resultado se eu utilizar o método de operações locais em múltiplos corpos. De outro jeito, eu não conseguiria chegar neste resultado. Agora eu vou mostrar a vocês como é possível a gente conseguir aplicar operações locais em múltiplos corpos. Vejam ainda este nosso exemplo, só que agora sem cascas. Ele ainda está sem cascas. E eu vou tentar aplicar um recurso de casca e vocês vão ver o que acontece. Vou definir aqui uma espessura de parede de 2 milímetros e vou selecionar esta face de baixo para que ela seja removida. Aplico o comando e olha o que acontece. O SolidWorks aplica uma casca uniforme em todo o modelo. Vou fazer um corte dinâmico para que vocês vejam o que aconteceu. Olhem só, não é isso que eu quero. Eu quero uma casca mais grossa na parte de cima e uma casca mais fina na parte de baixo. Então, para a gente chegar nesse resultado, eu vou mudar o procedimento. Primeiro eu vou deletar essa casca porque essa casca está errada. Agora eu vou, no momento em que eu criei essa parte superior, eu vou editar este comando e observem que nós temos aqui a opção mesclar resultados habilitada. Eu vou desabilitar e confirmar o comando. Vejam que agora, aqui na nossa pasta corpos sólidos, eu tenho dois corpos, o inferior e o superior. Eles estão separados. Então eu posso aplicar comandos nesta parte de cima de forma individual e também posso aplicar comandos nessa parte de baixo individual e depois vir a uni-los. Este é o meio para que a gente possa aplicar operações locais em múltiplos corpos. Já com os dois corpos separados, então eu vou aplicar para vocês verem as operações locais em cada um dos corpos. Eu vou entrar no recurso de casca, definir a espessura de parede para 2 milímetros e, primeiramente, vou aplicar nesse corpo inferior. Então eu seleciono esta face que eu quero remover e aplico o comando. Veja que agora ele aplicou o comando só nesta parte inferior, ele não aplicou em todo o modelo, porque os corpos estão separados. Agora eu preciso aplicar o comando na parte de cima, também um comando de casca. Só que eu vou definir a espessura de parede para 4 milímetros. E eu preciso selecionar tanto esta face, quanto esta face de baixo, que está adjacente à base inferior. Eu posso seguir duas formas para fazer isso. Eu posso selecionar esta face aqui e rotacionar o modelo, clicar com o botão direito nesta região e vir até essa opção selecionar outro. Aí o SolidWorks permite que eu selecione faces que eu não consigo ver. Por exemplo, esta. Seleciono e aplico o comando. Veja que deu certo. Eu também poderia fazer de uma outra forma. Eu vou deletar esta casca e, vindo aqui nos corpos sólidos, eu seleciono este corpo de baixo, como vocês podem ver, e oculto ele. Agora sim, eu seleciono esta e aplico o comando. Vejam só. Basta eu voltar aqui na árvore de projetos e exibir o corpo de novo. Veja que eu só consigo fazer esse tipo de trabalho, chegar nesse tipo de resultado, utilizando operações locais em múltiplos corpos. Eu não conseguiria fazer isso de outra forma. Eu ainda posso unir esses corpos e torná-los um único corpo. Creio que agora vocês conseguiram perceber o que são múltiplos corpos e a importância de usar os múltiplos corpos num projeto. E também conseguiram aprender a trabalhar com esses múltiplos corpos de forma separada. Vocês viram que a gente só consegue chegar em determinados resultados aplicando operações locais em múltiplos corpos ou utilizando os múltiplos corpos por meio de ligação.